amigos e amigas do nosso programa Consciência Espírita, trazendo alguns esclarecimentos e dando continuidade ao nosso último programa, que fala sobre, eu falei do capítulo Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo mais longo do Evangelho, que nos traz um esclarecimento muito profundo de muitos questionamentos que fazemos diante da própria reencarnação, tá? Para que a gente possa entender o que eu vou falar hoje, que fala sobre o esquecimento do passado, que muitas pessoas, inclusive espíritas, eles questionam, mas por que o esquecimento do passado? Por que eu não posso lembrar? Por que eu não posso resgatar as minhas dívidas sabendo o que realmente eu fiz? Então a gente vai ter que entender um pouquinho melhor a reencarnação e eu já venho logo falando sobre o esquecimento do passado. Para a doutrina espírita, o que é a reencarnação? É uma experiência do espírito na matéria, na carne. Para que serve essa experiência? Tá? Essa experiência serve para o espírito desenvolver as suas potencialidades e evoluir. Tá? A matéria nos traz muitos sofrimentos, né? A matéria sente frio, a matéria sente fome, a matéria ela traz algumas necessidades. E através das necessidades, o espírito, o ser consciente, que habita uma matéria, vai desenvolver a sua capacidade divina quando a necessidade bate. Vamos dar um exemplo que há 250 anos atrás nós não tínhamos anestesia. Então, como era o sofrimento dos médicos para arrancar um dente? Uma coisa simples, para amputar uma perna. Como se fazia isso? O sofrimento era muito grande. E através desse sofrimento, o homem teve que pôr a sua capacidade divina a trabalho da diminuição desse sofrimento e foi começando a descobrir. O homem, ele não inventa, ele descobre, porque tudo que existe já existe, tá? Então, a gente tem que entender que a reencarnação, essa experiência do espírito na matéria, ajuda o espírito na sua capacidade. Ele desenvolve muitas capacidades, inclusive, né, a capacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro, da compaixão, quando vemos o sofrimento do outro. Quantas vezes a gente tenta amenizar o sofrimento da maneira como a gente consegue, diminuindo a fome, ouvindo alguém. Então nós temos muitas capacidades que quando estamos diante do sofrimento, nós acabamos desenvolvendo, tá? Então, essa é o principal motivo da reencarnação, é do desenvolvimento das nossas capacidades e o desenvolvimento principalmente da capacidade de amar, que no início da nossa jornada evolutiva, o homem é pouco mais do que um animal, ele usa muito do instinto, né? E ao longo das suas existências, ele vai desenvolvendo tantas outras capacidades e chegamos hoje na evolução que estamos hoje aqui na Terra. Tá, até aí tudo bem, acho que deu para entender. O que é o esquecimento do passado? Eu tenho uma expiação. Eu gerei um débito fazendo alguma coisa ruim para alguém em alguma existência minha. Através do meu egoísmo, através dos meus medos, através da minha vaidade, da minha prepotência, eu prejudiquei pessoas. Eu criei algo negativo para mim, tá? Eu tenho que trabalhar. Não é o que eu criei de errado. Eu tenho que trabalhar isso que me fez errar. Eu tenho que trabalhar minha prepotência, minha vaidade, meu egoísmo, meu orgulho. Então eu peço uma nova existência. E nessa nova existência eu escolho a família que eu quero vir. Eu escolho
a família que eu quero construir. Eu escolho profissão, eu escolho várias coisas. E normalmente eu vou nascer no meio onde eu já vivi anteriormente. Um meio onde eu consegui, de alguma forma, criar esses débitos, tá? Mas também não é só débito, eu também criei amizades. E normalmente quando eu escolho, eu venho numa família mesclada, né? Normalmente, eu já tive convivência com eles e agora eu vou ter que ter o acerto. Qual é a melhor forma de aprendermos a amar? Vocês já pensaram? Eu amo minha família, mas eu não vou nascer sempre com essa família. Eu vou ter que ampliar esse meu amor por outras criaturas. A melhor maneira de eu ampliar esse amor é eu ter capacidade de receber na minha família um espírito que por alguma razão eu tenha feito algo errado. Eu vou contar uma historinha que eu gosto, né? Vocês sabem que eu gosto sempre de contar uma historinha no meio do programa, porque são histórias que gravam, né? Havia uma senhora que entrou para a doutrina espírita e nesse interim ela entendeu que ela tinha obsessores, como se fala bastante dentro da doutrina. O que serão obsessores? São espíritos que não se familiarizam conosco por razões do passado, tá? E quando ela descobriu que existia um obsessor, ela começou a culpar esse obsessor de tudo que acontecia na vida dela. Então, caiu um copo, ela culpava o obsessor. Ela tropicava numa pedra, ela culpava o obsessor. E ela dizia sempre, eu te odeio, você é meu obsessor. Ela não entendeu direito o que a doutrina quis dizer, tá, gente? Porque quem entende não vai agir dessa forma, tá? Mas ela começou a repetir, olha, eu nunca vou dizer pra você que eu te amo, porque você só atrapalha a minha vida, eu não quero ver você na minha frente. E o obsessor, né, foi lá junto do seu mentor e falou, olha, desculpe, eu sou o obsessor daquela senhora, dessa senhora, mas eu não quero, eu não sou culpada de tudo. Tudo que acontece na vida dela, ela fala que eu sou culpado. Ela tropica, eu sou culpado, eu nem tô perto dela. E ela diz que nunca vai me amar. E aí o mentor falou, não, pode deixar, eu vou resolver esse pequeno problema, tá? Você vai reencarnar como filho dela. Aí demora um tempo até haver a aceitação do espírito e a aceitação dessa mãe. Passado um tempo, como que é feito essa aceitação, né? Normalmente é durante o sono do corpo físico para quem está encarnado. Porque nós vivemos na Terra e nós vivemos quase um terço da nossa vida no mundo espiritual, que é o sono. Quem consegue ter 8 horas de sono, que não é a maioria hoje, né? Mas um terço da nossa vida a gente passa no mundo espiritual. Então, para que haja um acordo desse retorno desse espírito à matéria, é feito esse trabalho durante o sono. E essa criança veio como filho dela. E quando nasceu, a primeira coisa que ela falou foi, como eu te amo, meu filho. Vocês conseguem entender que se ela soubesse quem era esse espírito, ela não ia aceitar esse espírito. A gente vê até, inclusive, quando não há aceitação, nós vemos muito abortos espontâneos, porque não há aceitação. Então a gente não pode ter lembrança do passado. A gente vem para cá para corrigir os nossos defeitos e para tentar fazer as pazes com os nossos inimigos do passado. Então não dá para eu saber que aquele inimigo, que aquela pessoa que está dentro da minha família, seja meu irmão, seja meu pai, seja meu filho, ele foi o causador da minha desgraça no passado. Isso destruiria a condição de reconciliação. E nós temos que voltar a uma nova experiência, cheio de energia e vontade, para corrigir os defeitos que nós escolhemos para corrigir. Aí vocês podem me perguntar, como que eu sei o que eu vim corrigir?
eu vou te dizer uma coisa que comigo foi muito boa. Eu fiquei observando, desde a minha infância, o que mais me fazia sofrer. O que me faz sofrer? Aí eu paro e faço essa reflexão. Quando eu era criança, eu era uma criança ciumenta e eu sofria muito por conta disso. Eu sofria infinitamente pelo meu ciúme. E era o que me fazia chorar, era o que me fazia pensar. E eu fui corrigindo isso durante a minha vida. Hoje eu detesto sentir ciúmes ou alguém ter ciúmes de mim. Então, a vida vai vir e vai te fazer uma prova. Provinha que a gente faz, como faz na escola, né? A gente tem um período de aprendizado, aí chega depois do aprendizado, vem a prova. E a vida fez essa prova comigo, me colocou diante de um fato que ia me provocar ciúmes. E aí, quem é o juiz dessa história? Sou eu mesma. Eu fui me dar nota. E eu me dei uma nota 7. Portanto, eu não corrigi 100%. Eu corrigi 70%. Parabéns, que legal. Eu achei bacana, mas eu ainda tenho 30% para corrigir, tá? Então, vamos fazer essa análise, gente? Analisar o que é que eu quero. Como é que eu quero sair desta vida? E parar com questionamentos, por exemplo, da inteligência e da sabedoria do Criador, tá? Aqui nessa lição, a primeira frase que ele fala, né, é justamente essa. É em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Vamos confiar no Criador. Ele sabe o que é melhor para nós, ele sabe o que é melhor para todos, tá? Então, gente, vamos procurar melhorar isso. Porém, como todas as nossas existências, elas estão contidas dentro do nosso inconsciente, tá? Nós trazemos todas as experiências gravadas em nós. De vez em quando é possível e é viável que aquilo escape. Então eu vou dar um exemplo para vocês, que eu creio que aconteça com muita gente. Você foi viajar, seja lá onde for, você chega num local que você nunca esteve e você diz o seguinte: nossa, mas que local interessante esse. Parece que eu já vivi aqui. E tem uma sensação boa. Tudo indica que você viveu e viveu uma experiência boa. Às vezes você vai numa festa e conhece alguém. E você tem uma afinidade enorme com essa pessoa. E você fala assim: nossa, eu já te conheço em algum lugar. Parece que a gente já se conheceu. E a pessoa tem a mesma impressão de você. Isso são reminiscências do passado, que pode haver um reconhecimento. E o contrário também, só que menos, tá? Ver uma pessoa, não se sentir bem perto dela. A primeira coisa é que você não vai falar para ela que você não se sentiu bem, né? Então, você tenta isolar isso, tá? Mas pode acontecer, tá? Uma outra coisa que vem ocorrendo nos últimos anos são as regressões, tá? Que começou, né, com alguns psicólogos, que começou a faz regressão normalmente, mas se faz a regressão para a infância, para a vida, para a infância, para descobrir, para tentar trazer à tona alguns traumas, tá? E nessas experiências, nós temos o Brian Wells, que é um psicólogo. Ele começou a regredir e essa paciente dele começou a regredir para outras vidas. Então foi muito interessante. E ele foi desenvolvendo o experimento e muita coisa foi provada, tá? Pode fazer isso desde que tenha muito critério, tá? Muito critério e o profissional seja muito honesto.
Essa coisa de, eu vou lá porque fulano faz regressão, eu quero saber o que eu fui na encarnação passada. Saber por saber pode até te prejudicar. E às vezes é até permitido que isso ocorra, até para um aprendizado, tá? Da criatura humana. Então, gente, vamos ficar na nossa e só buscar uma regressão quando algo na tua vida seja muito, muito pesado. Vamos dar um exemplo. Uma mãe que não aceita o filho, ou o filho que não aceita essa mãe. Eu já conheci casos. A filha não aceitava a mãe não aceitava a filha, e isso foi... Elas foram vivendo, a menina foi crescendo e ela foi tendo muitos problemas. Aí buscaram um profissional de verdade, um profissional honesto, que sugeriu a regressão nas duas, e elas conseguiram chegar, fazendo regressões separadamente, chegarem na mesma história, portanto, é confirmada a mesma história, e com essa história, eles conseguiram corrigir esse problema. Ambas conseguiram quebrar aquele mal, tá? Então, assim, entendam que existe evolução, né? O ser humano evolui. Nós evoluímos, a ciência evolui. O Kardec, ele é muito claro. Ele diz o seguinte, que o dia que a ciência provar algo diferente do que está na codificação, que nós sigamos a codificação. Por que será que Kardec fez isso? Por que será que Kardec falou isso? Vamos parar um pouquinho para pensar? Ele sabia que ele era evolucionista, que o mundo era evolucionista. Da mesma forma que Jesus não pôde abrir o jogo completamente para todo mundo, porque a sabedoria dele não era capaz, não havia pessoas capacitadas para absorver os conhecimentos doutrinários, tá, de Jesus, a mesma forma Kardec. Na época que Kardec trouxe, que os espíritos, Kardec não, mas que os espíritos trouxeram, também não se tinha muita coisa que poderia ser aberto, porque não haveria capacidade para isso. Com o tempo é que a coisa foi evoluindo. Para vocês terem uma ideia, Chico Xavier, quando começou a escrever a série André Luiz, para quem se interessar, que começa com o Nosso Lar, quando terminava as psicografias, o Chico falava, gente, eles vão falar que eu sou louco, porque não é possível, tem coisas aqui que não existem. Por exemplo, o Chico escreveu os primeiros livros dessa série André Luiz na década de 50 e 60. E lá o André Luiz traz informações sobre televisão de LED, ele traz informações sobre ultrassom, que não existia na época. E, obviamente, as pessoas na época lendo aquilo... um livro do Chico, da série O Missionários da Luz, que traz informações sobre a glândula pineal, que pouco se tinha conhecimento na época. Muitos médicos foram estudar a glândula pineal a partir do livro da Missionários da Luz. E hoje ele teve 4 médicos ingleses que conseguiram publicar numa revista científica, que é muito difícil, citando o livro Missionários da Luz e tudo que o livro comenta sobre a glândula pineal, que só foi descoberto depois dos anos 70. Eu acho que até agora é que está sendo estudado um pouco melhor essa glândula. Então vocês conseguem entender que tudo que existe já existe. O homem vai descobrindo. O que nós precisamos é aceitação. Se eu não posso recobrar lembranças do passado, é porque Deus sabe o que faz. E se daqui para frente isso for permitido, a própria natureza fará com que isso ocorra. A própria natureza ajudará a ciência a desenvolver essa capacidade para ajudar nas relações. Mas isso ainda está muito novo. Não se preocupem, gente, com o que vocês foram no passado. Eu posso garantir para vocês, se nós estamos num mundo de expiação e provas, nós não fomos santos.
nós não temos asas, tá? Nós não estamos voando para o céu. Nós estamos ainda num mundo onde o mal é maior que o bem. Mas estamos num processo de regeneração. Estamos num processo de mudança, de evolução. Esse processo é lento e gradual. Não pensem e nem fiquem preocupados. Quando que o mundo vai melhorar? Quando que tudo vai se tornar melhor? Preocupe-se com a sua melhora. Preocupe-se com o teu autoconhecimento. Preocupe-se com o conhecimento que você pode buscar dentro da doutrina, dentro do cristianismo, das lições do Cristo, e melhore você mesmo. Por quê? Porque o mundo ainda pode demorar, a Terra pode demorar a ir para o mundo de regeneração. Porém, se você melhorar, você pode ir para um mundo diferente da Terra. Mas enquanto nós estivermos atrelados à Terra, nós ainda temos muito que aprender aqui. Então, pessoal, vamos aprender a amar. Primeiramente os que estão próximos de nós, porque foi aqueles que nós escolhemos lá no mundo espiritual para amar. Então, é a família, é os amigos, aprendam a amar. E vamos estender esse amor para aqueles que necessitam. Se conseguirmos isso, nós vamos estar dando um salto evolutivo imenso para nossas vidas, tá? Agradeço imensamente a paciência de vocês de me ouvir. Eu só vou falar uma coisinha, porque na última live eu apareci de turbante e hoje também. Para quem tá vendo, não sabe, estou passando por um processo de câncer de mama. Comecei a fazer o tratamento de quimioterapia e vou dizer para vocês, gente, não é um bicho de 7 cabeças, tá? Eu tô aqui, obviamente, nesse primeiro momento da quimio que eu tô tomando é a vermelha, eu tô mais reclusa, não tô podendo atuar no centro onde eu dirijo, no trabalho voluntário que eu faço parte do Filhos da Luz, mas eu tô usando todas as técnicas possíveis, que hoje, com a evolução, é possível, tá? Então, eu quero deixar um recado para quem está passando pelo mesmo problema que eu. Sejam positivos. Acreditem na ciência. Acreditem e busquem ajuda espiritual como eu busquei desde o início, tá? Eu não fui eximida de passar pelo problema, porque eu estava com uma doença que estava instalada no meu corpo físico, tá? Então, gente, não se preocupem. Não é porque eu não tive a graça de uma cura que eu vou me desesperar, porque eu tenho que passar. E essa doença está trazendo para mim e para os meus próximos muitos aprendizados. Espero que todos que estejam, eu gostaria que ninguém mais precisasse passar por isso, mas infelizmente sabemos que muitos irão passar. Então, passem com dignidade e com fé, sem nunca dizer por que eu estou passando por isso, mas o que eu tenho que aprender com isso. Numa outra live a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Muitíssimo obrigado pela paciência de vocês. Até a próxima. Olá, gente. Só corrigindo uma fala desse último vídeo, eu digo que Kardec, em algum momento, ele diz que, como nós somos evolucionistas, em algum momento a ciência pode descobrir algo contrário à codificação. E lá eu disse que ficaria com a codificação, não. Ficaríamos com a ciência, justamente por sermos evolucionistas. Como eu explico lá, cada momento da humanidade é permitido uma descoberta, né? É permitido uma revelação. Então, talvez o Kardec não pudesse revelar tudo também, tanto quanto Jesus, né? Então, se a ciência contradizer alguma coisa da codificação, fiquemos com a ciência. Muito obrigada, viu?